Passamos a apresentar Estudo de Escatologia, passo a passo. Jarbas Epifânio. A igreja passará pela grande tribulação? Ou na metade da grande tribulação ela será levada? Ou ela será levada antes da tribulação? É uma dúvida que muitos têm. Mas exatamente nisso que vamos estar trabalhando hoje. Não desligue o seu vídeo, mas assista até o final, porque tem coisa boa para você. Escatologia. O estudo das últimas coisas. Com o tema: a igreja não passará pela grande tribulação. Aqui quem fala é o evangelista Jarbas Epifânio, pois hoje vamos estar aqui trazendo para vocês um estudo de escatologia passo a passo. E agora nós vamos frisar exatamente a respeito se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não. Bom, recentemente no YouTube eu vi um teólogo brasileiro que afirmou com todas as letras que não acredita no arrebatamento da igreja. E alegou também com muita fidelidade de que ele não estava só. E disse que, segundo um site livre, fez uma pesquisa de 2.200 líderes entre 190 países. Entre eles, 30% não acreditava no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Observe, 30%, 70% acreditava. Ele disse ainda também que outra pesquisa feita no norte da América, ele disse que 60% tinha lá suas dúvidas, mais ou menos, crê ou não crê, que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. Observe que, no meio de tudo isso, a maioria, ainda glória a Deus, estão acreditando que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas tem outros que dizem assim, e até alegam, me dizem, essa ideia de a igreja ser arrebatada antes da tribulação, isso surgiu no século XVI em diante, ao século XVII. É verdade. Enquanto isso, a igreja estava parada sem esse pensamento. Logo que, até o livro de Apocalipse, quando eles começavam a ler, eles passavam a achar tão complicado que não queriam traduzir. Lutero foi um dos tais que achou complicado e não quis traduzir. Mas Deus levanta outros e traduz. E também nessa mesma época, foi a época que o batismo com o Espírito Santo voltou à ação de novo. Pois no tempo dos apóstolos, nós vimos algumas referências no livro de Atos, que o batismo com o Espírito Santo surgiu no meio do povo. Paulo até pôs as mãos sobre uns, porque era batizado nas águas, mas em João, ele foi pôr as mãos sobre ele, eles foram batizados nas águas, que alega o texto, e também eles receberam o batismo com o Espírito Santo e começaram a profetizar. Então observe que os discípulos morreram e pausou tudo. Até a influência do Espírito Santo em forma de batismo de revestimento parou. Mas Deus levantou nesta época, no século XVI. E quando levantou, ele também mostrou para o seu povo que tinha uma surpresa maior. Não era só apenas crer que ia para o céu, é que se preparasse, porque ele estava vindo a qualquer momento e era de surpresa. Também surgiu a ideia forte de que a igreja passava pela grande tribulação. E começaram a pregar e até marcar as datas da vinda de Cristo. Mas quebraram a cara. Não, Jesus não veio. E mudaram as datas, e Jesus até agora não veio. Aí no meio deste povo também estava surgindo um que disse, não, nós não estamos passando pela grande tribulação. Disse, não, mas espera aí, isso que está acontecendo conosco, Hitler está matando todo mundo, é a grande tribulação. É o que está escrito no livro de Apocalipse. Pois nessa época já o livro de Apocalipse estava sendo traduzido na maioria das línguas. E eles começaram a dizer, então o Apocalipse começou. E um grupo dizia, não é. E passou-se. E quem ganhou? O grupo que disse que não era. Por quê? Porque Jesus não veio. E eles marcaram data e tudo e Jesus não veio. Tudo bem, mas até hoje continuo com esta teimosia em dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas há um texto na Bíblia que vou citar aqui para o vídeo não ficar muito grande e vamos falar em outros na frente. É o livro de 1 Coríntios, capítulo número 15,
e versículo 51, onde diz assim o texto da palavra de Deus: eis que eu vos digo um mistério, nem todo dormiremos, mas transformados seremos todos. Agora o versículo chave: num momento, num abrir e fechar de olhos. Pronto, ela subiu ao ressoar da última trombeta. Pisquei o olho, sumi. Certo. Vamos parar aqui? Agora vamos para Apocalipse, capítulo número 1 e verso 7, onde diz assim: eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Olho vai ver. Agora interessante que todo olho verá. Até mesmo os que ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão. Todas. O grupo geral. Se lamentarão. Sobre ele, frente. Não é acima dele. Essa palavra sobre aqui, ela está no sentido de que de frente a frente a ele. Frente a frente a Deus, a Jesus. Certo. Quem alega que a igreja vai passar pela grande tribulação, que não será escondida rápido, que não será essa palavra rapazo, mas sim todo olho verá, eles usam esse texto e diz: tá vendo? Todo olho verá. Você vai ver vários vídeos aí na internet, eles vão dizer: tá vendo? Todo olho verá. Todo olho verá. Ele chama bem a atenção: todo olho verá. Todo olho verá. Então, todo olho verá. Certo. Mas observa aqui, eles param aqui: todo olho verá. Mas não leu a continuação do texto, onde diz que até mesmo aqueles que ultrapassaram. Se você ler, quem ultrapassou ele foi os romanos, os judeus, naquela época, e o mataram. Então vão ressuscitar e vão ver. Mas os próprios que alegam que todo olho verá, que alegam que a igreja passar pela grande tribulação, ele diz que esse texto refere exatamente. Essa passagem está se referindo, ou essas palavras estão se referindo exatamente à tribo, e não aos que morreram, mas à tribo que está presente. Então todo vai ver, toda aquela tribo vai ver. Aí agora eu ajunto a continuação do versículo, onde diz que vão se lamentar. Então se vão se lamentar, aí ele diz: tá vendo? Todo olho verá. Aí eu pergunto agora: se eles vão se lamentar, vai ter tempo para pedir perdão, certo? Vai ter tempo de chamar o ente querido. Vem para cá, olha, está Jesus aqui, ó, frente a frente conosco, está aqui em cima das nuvens. Chega, vamos se arrepender. O texto até diz que todos vão se arrepender, vão se humilhar ali, vão se humilhar, certo? Agora, quando nós pegamos o texto de 1 Coríntios, nós vamos observar que é assim, ó. Pronto, subiu. Então, como pode esse texto de Apocalipse argumentar, ou que seja, esse texto de Apocalipse ser baseado nesse outro de 1 Coríntios? É totalmente diferente cada um dos dois. Um está alegando que será rápido, um abrir e fechar de olhos. O outro está dizendo que todo olho verá. Há contradição na palavra de Deus? Não. Apenas é entender, porque há outros textos que nós vamos falar aqui. O vídeo vai ficar grande, mas vamos dar continuidade na sequência dos vídeos, porque aqui é estudo de escatologia passo a passo. Fique sintonizado, dê o seu like, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário, importante. Seu comentário é importante. Crítico ou a favor, importante. Como disse Lutero, se não houvesse as heresias, ele não se forçava tanto para ler a Bíblia. Foi ele que falou. Então, deixa aí o seu comentário, tá bom? Concluindo, será num abrir e fechar de olhos. Então, se é tão rápido, por que todo olho verá e vai se arrepender? Então está claro que esse texto está se referindo a outra vinda de Cristo, ou que seja, a segunda vinda de Cristo, a segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Porque a primeira ele vem como um relâmpago, que é os outros textos que nós vamos ler para você no próximo vídeo. Então que Deus te abençoe e até a próxima. Acabamos de apresentar Escatologia. O estudo das últimas coisas. Com tema: a igreja não passará pela grande tribulação.